Ó, é inegável que a tecnologia ela está transformando as nossas vidas e isso também, né, impacta no mercado de trabalho, não tem jeito. Então, como é que nós podemos acompanhar essa constante evolução do meio e se preparar para as exigências dos empregadores? É sobre isso que nós vamos conversar agora com o Fernando Barra, que é especialista em tecnologia e futuro do trabalho. Seja bem-vindo mais uma vez, prazer recebê-lo, muito obrigada. Obrigado. Simbólico tê-lo aqui hoje no Dia do Trabalho para falar sobre no esse Dia assunto. do Trabalho. Estamos, com muita alegria. E essa questão da tecnologia, ela assusta muitas pessoas, porque é necessária uma atualização constante para que você não fique fora do mercado de trabalho, certo? Sem dúvida, Pamela. Nós estamos vivendo num momento onde eu costumo dizer que a gente só tem dois tipos de pessoas que vão estar aptas a trabalhar. Aqueles que criam a tecnologia e para isso fizeram as faculdades de ciência, da computação, engenharia, e aqueles que usam tecnologia. Criar ou usar, você precisa estar em um desses dois lados. Quem não sabe, ao menos, utilizar a tecnologia, nos próximos 2 a 5 anos, passa a ser o que a gente chama de analfabeto digital. E a mesma dificuldade que, infelizmente, um analfabeto tem hoje, por não saber ler e escrever, para conseguir um trabalho, daqui 3, 5 anos, quem não souber, ao menos, utilizar tecnologia, vai ter a mesma dificuldade. E isso vale para qualquer tipo de área? Porque quando a gente pensa em tecnologia, você pensa em TI, em profissões que muitas vezes você lê o nome e não sabe ao certo o que a pessoa faz. Mas trazendo para nossa realidade, eu posso incluir isso para quem trabalha com cozinha, para quem trabalha com comércio, vale para todo mundo? Vale para todo mundo. Claro que cada profissão vai ter uma escala maior ou menor. Mas mesmo quem trabalha em cozinha, como o exemplo que você deu, para preparar a receita, para poder trabalhar essa receita, para divulgar o seu trabalho nas redes sociais, nas plataformas digitais, essa pessoa vai precisar de tecnologia. Então, alguns em uma escala maior, outros em uma escala menor, mas saber utilizar tecnologia e incorporar ela no dia a dia do seu trabalho, daqui 3 a 5 anos é completamente fundamental. E é verdade que redes sociais, YouTube, as plataformas que a gente se conecta com outras pessoas, elas deixaram de ser apenas um entretenimento, um lazer, elas são também parte do trabalho? Além de ser parte do trabalho, é uma grande vitrine. Então a gente percebe, tecnologia e ser humano sempre teve em conjunto, a gente sempre trabalhou utilizando tecnologia. Desde uma enxada, uma pá, até um computador ou agora um telefone celular para poder executar seu trabalho. Então tem determinadas profissões, hoje um professor ele pode atuar dentro da sala de aula ou através das redes sociais, dando aula e cobrando por isso. Um cozinheiro, como a gente acabou de falar, pode trabalhar dentro de um restaurante, mas também pode criar um prato toda vez numa rede social e utilizar ela como uma vitrine. Eu costumo dizer que se as empresas precisam estar nas plataformas digitais para poder vender os seus produtos, hoje uma empresa que não tem um Instagram, um YouTube, praticamente ela não existe. É difícil ela viver somente de uma loja dentro de um shopping. Da mesma forma que essa empresa precisa estar dentro da rede social, sem dúvida nenhuma, o profissional também precisa estar. O profissional tem que saber se vender também, Exatamente. Não só atuar na profissão que ele exerce. E me conte uma coisa, como que eu posso me destacar em um processo seletivo? Eu que estou assistindo mulheres agora, estou sem emprego, o que eu posso fazer para chamar a atenção de um recrutador? Olha, é muito interessante, Pamela, como os requisitos e as competências que são analisadas num currículo vêm mudando de tempo em tempo. Até 10 anos atrás, você ter uma carreira fixa e sólida em uma única área era um grande diferencial. A gente ainda vinha da Revolução Industrial que procura profissionais extremamente especialistas. Então, quanto mais tempo eu tenho numa mesma carreira, eu demonstrava mais experiência. Hoje, como tudo está mudando muito rápido e a tecnologia muda muito rápido, a adaptabilidade é a palavra da vez. Então, eu demonstrar que tenho experiências em áreas diferentes e que eu consigo me adaptar rapidamente, ou seja, aprender e exercer uma nova função é algo extremamente valioso. A gente costumava dizer que não podia até sujar a carteira de trabalho se a gente tivesse trabalhado em mais de uma empresa. Hoje, esta característica de ter funções diferentes já é bem valorizada. Adaptabilidade, o poder de comunicação,
Comunicação não é só para alguém que trabalha com comunicação. Eu não preciso simplesmente gravar um vídeo, né, ou me comunicar em público, mas conversar com outras pessoas e conversar com a máquina é uma atividade de comunicação e ela está sendo muito bem valorizada. E como a gente começou a conversar aqui, saber utilizar tecnologia, adaptabilidade, comunicação e o uso da tecnologia são 3 pilares fundamentais. Como eu demonstro adaptabilidade se eu não trabalhei em vários lugares ou se eu estou realmente fora do mercado há algum tempo? Excelente pergunta. Uma pessoa que é adaptável, ela se molda, ela se prepara para qualquer área. Então, mesmo que ela não trabalhou e não tenha experiência para demonstrar, a capacidade de aprender coisas diferentes em momentos diferentes demonstram habilidades. Quem trabalha muito tempo na mesma área tem dificuldade de aprender algo novo. E aprender é igual exercitar o nosso corpo, o nosso músculo. O cérebro é um músculo tão quanto os outros. Se eu tenho em constante aprendizado, e para isso eu não preciso voltar somente na escola, eu posso dedicar meia hora lendo um livro, eu posso assistir um vídeo na internet e aprender, eu posso aprender com outro colega de trabalho. Quando eu coloco isso em prática constante, automaticamente eu desenvolvo a adaptabilidade. O recrutador hoje busca outras habilidades dos candidatos e o currículo também se tornou diferente do que ele já foi. Você trouxe algumas dicas para a gente de como nós podemos fazer um bom currículo? Trouxe, queria até passar com vocês. Esse é um ponto extremamente importante. Hoje o currículo mudou versus todas as mudanças tecnológicas e as exigências que a gente está vendo no mercado, mas não só o currículo mudou, a forma de eu buscar o meu emprego também está mudando. Então a gente sempre era mais passivo. Quando uma empresa divulga uma vaga, aí sim eu mando o meu currículo. Tinha no jornal, né? Exato. A gente recortava domingo, a gente comprava o jornal de domingo, recortava e aí sim eu ia mandar o meu currículo. Hoje, quase 50% dos empregos acontecem o contrário. As empresas, quando sentem necessidade, elas vão até as atividades de plataformas digitais, ver o que aquele profissional já fez e ela encontra aquele profissional. Então, o currículo é importante, ele não ser um histórico do monte de atividades que eu fiz, que de repente eu nem quero fazer mais. O importante de um currículo é ele ser a minha vitrine, como numa loja. O recrutador tem que olhar e falar, eu tenho interesse em reconhecer mais esse candidato. Então, a primeira parte são os dados pessoais desse currículo. O ideal é que ele tenha somente nome, e-mail e telefone. O recrutador recebe uma quantidade muito grande de currículos quando ele abre uma vaga. Tá? Em média, de 500 até 1.000 currículos, dependendo da vaga. Ele gasta poucos minutos em cada um dos currículos. Exatamente. Se tiver uma ficha completa, ele não vai ler. Então, aqui, dados pessoais é só a capacidade que ele precisa ter de te encontrar e te acionar no momento que ele achar o seu currículo interessante. No máximo, se você tem um perfil em rede digital profissional, né? Se o seu Instagram é profissional, você fala do seu trabalho. Se você usa o LinkedIn e fala do seu trabalho, também coloca o link ali. E bem coloca resumido. ou não coloca foto? Desnecessário, salvo se você trabalha em alguma atividade que a sua imagem vai ser muito importante. Se não, pode tirar. Quanto menos aqui é mais. E aí, seguindo para as informações, depois desse campo inicial, eu tenho o resumo profissional. Como organizar isso? Aqui vem o que eu chamo do slogan do profissional. Esta é a parte que o recrutador vai ler e aqui eu preciso ter no máximo de 2 a 3 frases que vai chamar a atenção. Um currículo não é único, eu não faço o meu currículo. Eu crio um currículo para cada vaga que eu estou interessado. Então eu posso ter a estrutura do meu currículo pronta, mas quando chega nesta parte, e é logo a segunda parte do currículo, é a mais importante, eu vou escrever de acordo com a vaga. Então aqui é o que eu faço e como que eu sou interessante para essa vaga. Para aquela vaga. Eu costumo falar, é aqui que você vai se vender de forma resumida, falando quais são as competências técnicas e comportamentais que você tem, que você vai exercer bem esse trabalho. E aí, seguindo, nós vamos para a experiência profissional. Aqui é a lista do que eu já fiz. A lista dos trabalhos que você já realizou. De novo, estamos em um momento de adaptabilidade, então mesmo que você tenha trabalhado em funções que não são exatamente iguais ao currículo que você está mandando, cita, não precisa ser uma bíblia, um bom currículo tem no máximo 2 folhas, então aqui o ideal é você citar os últimos 3 trabalhos. Ou os mais relevantes para essa vaga. Mesmo que seja um trabalho mais antigo, eu devo colocar. Independente. Quais são os principais erros que as pessoas cometem ao preparar um currículo? Escrevem muito
Então, o currículo deixa de ser simplesmente um resumo profissional e uma carta de apresentação para virar quase um livro de biografia. O recrutador não vai ler e um currículo único totalmente desconexo à vaga que ele está querendo alcançar. Também isso afasta muito o recrutador. A formação acadêmica, ela também entra no currículo. Logo depois da experiência profissional, super importante. E também aqui, atenção, para ser resumido. Se eu já tenho uma graduação superior, obviamente eu fiz o ensino médio e o ensino fundamental. Então eu não preciso citar isso. Eu vou citar da graduação para cima. Aí se eu tenho uma pós-graduação, uma especialização, vale a pena também citar. E aí eu incluo línguas, cursos, porque essa parte, para muitas pessoas, tende a ficar grande. Eu também seleciono de acordo com a vaga. Separa. Aqui coloca só a formação acadêmica. A formação acadêmica ela ainda é muito importante. Eu costumo dizer que para você entrar no mercado de trabalho, um curso de especialização abre portas mais rápidas do que uma formação acadêmica. Mas para você continuar e crescer naquele trabalho e aí se transformar em um coordenador e um gerente, a formação acadêmica é essencial. Então ter um diploma não é necessariamente obrigatório para entrar no mercado, somente para crescer. Para crescer e continuar é fundamental. Para vagas iniciais, eu posso conseguir com um curso de especialização. Ou mesmo quem está desejando trocar de área. Às vezes eu trabalho numa área, eu trabalho na área jurídica e eu quero ir trabalhar na área comercial ou em outra área. Eu não preciso fazer uma nova faculdade para trocar de área. Eu já tenho uma faculdade, eu faço primeiro um curso técnico rápido, que eu consigo colocar no meu currículo e apresentar o diferencial, e depois nessa nova carreira, se eu quero crescer, aí fundamental é desenvolver uma formação acadêmica. Terminei meu currículo? Ele acaba assim? Não, ainda temos mais algumas partes. Habilidades. O ideal é eu demonstrar um pouco das minhas habilidades e aqui, sem o que a gente chama de encher linguiça. Não adianta ficar falando, eu sou perfeccionista, eu sou pontual. Esse tipo de habilidade, o recrutador quer ver no dia a dia, no momento da entrevista e no trabalho. Coloque aqui competências técnicas, algum curso que você fez que não seja de formação acadêmica, vale a pena colocar aqui, como principalmente conhecimento em tecnologia, que nesse momento está sendo extremamente valioso, e competências comportamentais que façam muita diferença naquela vaga. O que eu quero dizer com isso? Liderança. Eu já liderei uma equipe, eu sei lidar com pessoas? Essa é uma competência comportamental que é importante eu demonstrar. Mas aí eu vou escrever liderança ou eu vou exemplificar onde eu exerço liderança? O ideal é sempre exemplificar. Porque aí o recrutador já entende que você tem aquela competência. Simplesmente falar da boca para fora não faz muita diferença no currículo, não. E aí, por fim, eu vou completar com informações adicionais. Exato. Aqui podem entrar outros cursos que não tenham a ver com aquela vaga, mas que vai demonstrar a minha adaptabilidade. Então, até trabalhos voluntários, hoje em dia, podem ser citados de forma resumida, porque demonstra como aquele profissional tem capacidade de se adaptar e realizar outras atividades. As empresas não estão te contratando necessariamente para aquela função com aquela tecnologia. A coisa muda tão rápida que ela quer saber se aquele colaborador que ela está acabando de contratar tem capacidade de se desenvolver e ir para as outras áreas. Porque até mesmo a empresa não sabe o que vai ser da tecnologia daqui 2, 3, 5 anos. Então, contratar dá muito trabalho e custa caro. Se eu consigo trazer um profissional que ele vai se adaptar, vai aprender e vai exercer outras funções, é muito mais valioso do que aquela pessoa que só faz aquilo o tempo todo. E em nenhum momento até aqui você colocou estado civil, que antes era algo que estava logo no início. Isso não entra mais no currículo? Data de nascimento, estado civil, até mesmo o sexo, são coisas que hoje um recrutador não olha de início. Depois, ao andar da carruagem da vaga, isso pode ser avaliado. Mas a maioria das empresas estão descartando essas informações. É mais importante eu saber quem é o ser humano que eu estou contratando e o que ele tem para oferecer, quais são as competências técnicas e comportamentais para desenvolver aquela vaga. E para um candidato 50 a mais que está já há tempos fora do mercado, ele tem que fazer algo diferente nesse currículo? Tem, Pamela. E pela primeira vez, olha que interessante, eu estudo os ciclos e as ondas de trabalho desde a época do fogo, desde de 5 mil anos atrás. Pela primeira vez, com as chegadas das tecnologias de inteligência artificial, um profissional com mais experiência, um profissional 40 a mais, 50 a mais, tem mais repertório para usar esse tipo de tecnologia e, consequentemente, ele vai extrair mais informação da inteligência artificial do que um profissional da nova geração.
O problema é que ele precisa estar aberto para aprender a utilizar essas tecnologias. Então a gente está vendo uma onda muito grande de empresas que vão utilizar inteligência artificial e a maioria das pessoas já fizeram um teste. Hoje você tem acesso a uma inteligência artificial dentro do seu celular. É um chat, como você estivesse conversando com o WhatsApp. Tudo que você perguntar, ela vai responder. Mas se você não perguntar nada, ela não responde. Você tem que saber perguntar, tem que saber alimentar essa inteligência artificial. Essa arte da pergunta é uma habilidade fundamental para os dias de hoje. E quem tem repertório, quem já viveu muito, tem mais experiência para fazer boas perguntas. Então a gente está vendo uma retomada de profissionais 40 a mais, complementando equipes de trabalho, porque eles têm mais experiência para desenvolver uma inteligência artificial. E aí como colocar isso no currículo? Porque numa conversa com o recrutador eu posso demonstrar no bate-papo essa experiência, mas como demonstrar isso por escrito e em poucas páginas? Para um profissional 40 a mais ou 50 a mais, o ideal é ele demonstrar que ele está atualizado com as tecnologias. A nova geração, todo mundo já sabe que conhece novas tecnologias, sabe usar inteligência artificial, redes sociais. Qual o problema dela? Demonstrar experiência. As gerações mais velhas, 40, 50 a mais, é o inverso. Todo mundo sabe que ela tem experiência, ela já teve uma carreira. Agora, ela está apta a utilizar as novas tecnologias? Então, um curso de inteligência artificial, ter uma rede social profissional e colocar isso no currículo demonstra que ele está apto a trabalhar com as novas gerações. Porque é um conflito de geração, elas vão ter que trabalhar em conjunto. E naquelas linhas iniciais, que é a parte da venda, eu posso incluir essa informação? Com certeza. Para profissionais 40 a mais, é essencial demonstrar o seu conhecimento em tecnologia e principalmente que ele está apto a usar novas tecnologias, que ele não tem rejeição a isso. Muito obrigada, Fernando. Um prazer recebê-lo mais uma vez. E você encontra mais informações no @ofernando.barra. ofernando.barra é sempre uma aula quando você nos visita. Volte sempre. Obrigado você.